Bom, a guerra agora está declarada. Não há mais dúvida de que o governo acredita, do que os estrategistas de marketing do governo acreditam, que Lula, se tem uma chance de reeleição, é tentar jogar a parcela da sociedade que confia nele, que hoje em dia é menor do que já foi, contra os outros. Contra os outros. Então é realmente radicalizar no nós contra eles. Pode mudar? Eventualmente pode mudar, né? O presidente Lula, ele pode mudar de opinião, mas o caminho que ele está adotando, que é um caminho perigosíssimo, é o caminho do nós contra eles. Só que não é o nós contra eles do tipo, existem pessoas que defendem um jeito e uma fórmula de país, existem pessoas que defendem um outro jeito e uma outra fórmula de país. Não é isso, não. É uma guerra contra uma instituição. É uma guerra contra o Congresso Nacional. Uma guerra armada contra o Congresso Nacional. Nós já vimos uma guerra contra uma instituição. E foi o governo anterior, foram generais do governo anterior brigando contra o Supremo Tribunal Federal. E agora generais do atual governo brigando contra o Congresso Nacional. Os inimigos do povo, como algumas peças publicitárias que foram incentivadas, financiadas, como é que eu posso dizer? Como é que chama quando você põe um dinheirinho nas redes sociais para... impulsionadas pelo PT para ganhar corpo contra o Congresso Nacional. Fulanizando, criticando de um jeito grosseiro e, sobretudo, mentiroso. São peças mentirosas. Peças em que o governo ou o PT se apresenta como defensores dos pobres, colocando o Congresso como defensores dos ricos. Isso é uma grande mentira. Mas é uma mentira que, de certa maneira, a gente tem que até agradecer ao governo Lula III e ao ministro Haddad II. O Haddad é ministro pela segunda vez, ele foi ministro da Educação durante um longo período. Muitos empresários da área de educação têm saudade do Haddad, porque ele ajudou a fortalecer o ensino superior privado e graças ao trabalho que ele fez, muito com a ajuda dele, vários empresários compraram aviões, compraram barcos, criaram grandes estruturas e tal no Ministério da Educação. Os programas do governo, meritórios boa parte deles, mas muitos dos quais também geraram uma gratidão muito grande por parte de empresários. Então o ministro Haddad II, agora na Fazenda, e o presidente Lula III, a gente, de certa maneira, tem que agradecer a eles, porque a gente consegue fazer algumas discussões que talvez ficassem um pouco mascaradas, escondidas, mas que com a ajuda deles dá para a gente fazer. Uma delas é essa, de que os ricos estão se insurgindo contra uma taxação e o governo tenta fazer uma taxação desses ricos. Isso é uma grande mentira. Primeiro, não foi à votação o projeto do imposto de renda que aumenta o limite mínimo, né? A faixa de isenção para R$5.000 e aumenta a alíquota de quem ganha mais. Isso não foi à votação. Ainda está numa fase muito primária, não foi sequer discutido na comissão. Ainda está sendo feita a relatoria, vai começar a discussão quando voltarem todos esses viajantes, né? Do Gilmar Palusa, do Lula Palusa, aí no Lula Palusa mesmo, porque também está viajando. Quando todos voltarem, aí a gente pode começar a ver como é que vai ser essa discussão. Mas, por exemplo, por enquanto, a única coisa que caiu foi um imposto porco, que o governo aumentou, que é o IOF. Um imposto que aumenta em até 40% o custo de empréstimos. Quem faz mais empréstimo? Os ricos. Aumenta o imposto, o IOF dos consignados, aumenta o IOF de toda a sociedade brasileira. Então a grande mentira, a primeira mentira que tem que ser desfeita, é que o IOF é um imposto cobrado sobre rico. Você só consegue cobrar um imposto sobre rico quando você acha o rico. E para achar o rico, você tem que ir no CPF dele. Então o imposto do rico é o imposto de renda da pessoa física do rico. Nem o imposto da pessoa jurídica é o imposto sobre o rico.
Conforme a taxação que você faz sobre o imposto da pessoa jurídica, você inviabiliza o processo produtivo. Basta ver que outros países cobram impostos muito mais baixos das empresas do que no Brasil. Agora, imposto de renda da pessoa física, você faz pela renda. E aí você estabelece. O sujeito ganha muito, paga mais, percentualmente inclusive. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha muito menos, talvez não tenha que pagar nada. Aliás, se no Brasil a gente não tivesse represado os reajustes da faixa mínima de isenção, hoje a faixa de isenção já seria próxima aos R$5.000, com a qual o presidente Lula tem feito uma grande demagogia, dizendo que ele está fazendo o bem. Nem ele no governo dele, nem a Dilma nos governos dela fizeram os reajustes do jeito que deveriam e poderiam ter sido feitos. Não fizeram. Aliás, nenhum presidente fez. E represaram e seguraram. E em algum momento lá atrás, em valores de hoje, a faixa já foi de 5.000. Lá atrás, décadas atrás. E poderia ser de 5.000 se os reajustes tivessem sido feitos pelo IPCA. Então, como não foram feitos, abre espaço para o presidente Lula fazer uma demagogia e o Haddad fazer uma demagogia. Mas em nenhum momento o Congresso Nacional se insurgiu contra o aumento do imposto de renda dos mais ricos e o aumento da faixa de isenção para até R$5.000. O que aconteceu foi que o Congresso Nacional disse não para um absurdo, que é o aumento do custo das operações financeiras, leia-se, o aumento do custo das operações financeiras para a sociedade brasileira, o IOF. Então essa é a primeira mentira. Há uma segunda mentira que vem sendo repetida pelos Haddades, pelos Lulas, repetida. Qual é? De que o governo combate os benefícios e as renúncias e que é um absurdo que nós temos 800 bilhões de reais em renúncias e tal. Você sabe qual que é a principal renúncia fiscal hoje no Brasil? Chama-se Simples Nacional. O Simples Nacional reuniu num só tributo vários tributos cobrados sobre empresas e esse benefício foi sancionado pelo presidente Lula em 2006. Passou a valer a partir de 2007. Naquela época, com muito orgulho, o presidente anunciou o Simples Nacional, que é um programa que não é de criação dele, mas foi ele que sancionou. Ele já não vetou coisas? Por que não vetou? Né? E ele sancionou. São 120 bilhões de reais estimados por ano o Simples Nacional. Claro que é um cálculo porco, porque você parte do princípio que você poderia cobrar toda a carga tributária que você cobraria antes da criação do Simples destas empresas todas. Se você cobrasse, estariam todas na informalidade. Então isso é uma bobagem dizer que saem 120 bilhões. Mas tudo bem, é o maior dos benefícios, é a maior das renúncias, entre aspas, que o governo faz. Só que o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional empregam 8 de cada 10 empregos gerados no Brasil. 8 de cada 10 empregos. E aí o Lula diz, aí o Haddad diz, a gente dá benefícios, a gente renuncia a vários impostos, e os empregos que são gerados? Não são gerados empregos? A gente desonerou a folha de pagamento, veja só, não geraram empregos. Que bobagem. A folha de pagamentos, a desoneração da folha de pagamentos é uma das coisas mais lógicas do mundo. Porque não faz sentido você gerar custo adicional, que já existem vários, sobre a contratação. A contratação deveria ser estimulada, não subsidiada, mas estimulada. E você desonerar a folha é tirar um peso sobre a folha, não é dar benefícios. Dar benefícios é o que este governo fez e faz. Está querendo fazer na indústria naval agora. Está querendo assinar um checão. Então ele quer arrancar dinheiro do IOF para financiar e subsidiar os checões que ele quer dar. O checão da indústria naval de quase 2 bilhões de reais, por exemplo. Volta no tempo. Quem é que inventou a política de campeões nacionais, empresas que teriam direito a receber dinheiro subsidiado do BNDES? O PT, o governo do PT, o governo do Lula II, o governo da Dilma I. Um escândalo da Sete Brasil nasce no governo do PT,
com desembolsos, com renúncias, subsídios. Nós estamos falando de 20 bilhões de reais. Dinheiro jogado para o lixo, para a lata do lixo. Essa é a mão podre da gestão passada da Dilma. Qual é a maior empresa, aliás, qual é a empresa que é a maior beneficiária de incentivos e renúncias fiscais no Brasil? Petrobras. É uma empresa privada? É dos empresários, banqueiros, bilionários, betes? Não. Barris, B de barris de petróleo. Petrobras. Já recebeu 20 bi num ano. Agora está na casa dos 11 bi. Petrobras. O governo é contra? Mas o governo não fala sobre isso. Outra fonte de subsídio importante, de renúncia, Zona Franca de Manaus, criada pela Constituição de 1988, esse subsídio. Pois em 2014, lembrem-se, gestão do PT, houve uma discussão para se renovar a Zona Franca de Manaus. O PT votou em peso a favor. Nós estamos falando de quase 30 bilhões de reais por ano. Criticar a Zona Franca de Manaus é fácil. Xingar a Zona Franca de Manaus é a coisa mais fácil do mundo. Agora, é partir do princípio que se você não abrisse mão desses tributos, a Zona Franca produziria igual tudo que ela produziu nesse período todo e que você poderia receber esses 30 bi. Fantasia, se você não tivesse colocado, aliás, se você não tivesse dado às empresas que trabalham lá o benefício de produzir com essa isenção, não haveria empresa lá. Talvez o narcotráfico já tivesse tomado conta da Zona Franca de Manaus, da região norte inteira. Mas a gente nunca vai saber. O fato é, Zona Franca de Manaus, 30 bi. E o PT votou a favor. É para votar contra? Não estou dizendo isso. Mas não vem dizer que o empresariado mamando nas tetas do governo em bolsa 800 bilhões. Não. 120 bi é do Simples. Essas empresas estariam funcionando. 30 bi é da Zona Franca. A Zona Franca estaria funcionando? Se estivesse, você poderia criticar, inclusive, a decisão do PT de ter feito. Quando a gente vai para os campeões nacionais, o BNDES colocou sem IOF, eliminou o IOF. Então ele entende que o IOF é um custo. Eliminou o IOF em 2008, quando lançou a política de desenvolvimento produtivo, que é a tal política dos campeões nacionais. E o BNDES separou mais de 200 bilhões de reais naquele tempo e usou para comprar ações da Fibra, da JBS, da ALL, da Marfrig, da própria Petrobras e de empresas do Eike Batista, que depois quebraram. Aí, tudo bem. Reduziu o spread de financiamento, eliminou o IOF, taxa de juros era baixa. Aí, tudo bem. Aí é bacana. Por quê? Porque foi a gente que fez. Foi a gente que deu dinheiro para os ricos. Quando a gente dá dinheiro para os ricos é bacana. Quando os outros defendem o não aumento da alíquota do IOF, aí eles estão defendendo os ricos. Então é o seguinte, é tão hipócrita, é tão falso, é tão mentiroso que você tem que saber disso. Você pode até achar que o governo está certo com essa campanha contra o Congresso. Você pode até achar que o governo está certo e não tem alternativa a não ser o nós contra outros para que o Lula possa tentar se reeleger. Acho até que não tem muita alternativa mesmo. Por quê? Já que ele não consegue governar, porque a sociedade mudou e não gosta mais do discursinho assistencialista, e o Congresso mudou porque está rico por causa das emendas parlamentares, não precisa do governo para porcaria nenhuma, diante dessa realidade nova de Congresso rico e sociedade independente, mesmo aqueles que recebem o Bolsa Família, que são milhões, já não aceitam a ideia de que eles devem agradecer ao governo. Obrigado, presidente Lula, pelo presente lindo que o senhor deu pra gente, que é o Bolsa Família. Não, todos enxergam isso como um direito e não querem mais agradecer a ninguém. Então, o grupo de fanáticos da esquerda e o grupo de fanáticos da direita, bolsonarista, sim senhor, olá sim senhor, bom dia,
esse bando de fanáticos de um lado e de outro, reduziu e muito. E aumentou muito aquela faixa central cada vez maior que não sabe para que lado vai e vai pensar fazendo uma conta egoísta e honesta. O que é melhor para mim, para minha família e para o meu país, nessa ordem. Para mim, para minha família e para o meu país, que é como qualquer um vota e sempre votou. Essa ideia que o governo tem de querer agora que as pessoas encontrem no Congresso a razão de seu ódio, pode custar muito caro, pode não dar certo, pode até dar certo e ele se reeleger, ok, vai dizer que foi uma vitória. O PT, em 2010, por exemplo, triturou a Marina Silva numa campanha, destruiu, dizendo que ela ia, ao tornar o Banco Central independente, aliás, 2014, que ela ia, ao tornar o Banco Central independente, ela ia tirar o dinheiro da mesa dos brasileiros. Uma campanha desonesta, mas foi a campanha que o PT encontrou e defende até hoje para fazer a Dilma arruinar o país a partir de 2015, quando ela assumiu pela segunda vez, dando sequência ao governo desastroso dela. Então, temos uma questão colocada. O governo e governistas e o partido principal do governo está numa campanha sórdida contra o Congresso Nacional, uma campanha sórdida contra uma instituição, uma campanha sórdida contra a democracia, porque perder no Congresso Nacional é parte do jogo. Conspirar contra o Congresso Nacional, jogando a sociedade contra uma instituição, isso não é. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.